来看。Pronto. Mas eu já falei que funcionou na prática. Funcionou por muito tempo. Eu falei, mas tem uma rebelião dos 3 guardas. Primeira coisa, quem é esses 3 guardas? O que aconteceu na rebelião? Agora, esse é só no bem início da dinastia, não é? Eu falei que é 7 anos só. Então, primeiro rei, o Wang, queria morrer na quarto ou sexto ano, e depois são 7 anos de governo de Zhou Gongdan, e já aconteceu essa rebelião. Então, tem muita gente não está satisfeito com a situação, mas você criou Li Yue. Vamos ver. Então, semana passada, a gente já conhece esse mapa, não é? Esses são os primeiros vassalos, feudos da dinastia Xizhou. Então, logo depois de guerra, quando Shan Chao acabou, então, o que aconteceu? Temos esses muito importantes no início, tá? Vamos ver. Os mais importantes, claro, Jian Shan, ele fica no Qiguo, aquele pescador estranho. Aí, Zhou Gongdan, né? Ele fica aqui no Luguo, tá? Então, esses 2, Qi, Lu, é bem mais importante. 2 estados enormes e muito fortes. E hoje em dia, esses 2 reinos ficam onde? Fica na província Shandong. Continua, é um dos mais importantes da província da China, tá? É um lugar muito rico. Aí continua. Depois, a gente tem Haojing, essa é a capital de Xizhou, tá? A capital está aqui, ele fica no oeste. Aí depois tem mais uma cidade, Luoyi, hoje a gente vai falar, tá? Então, temos Huoshu, esse aqui é o tio Huo. O estado dele também é Huo. Depois temos tio Cai. Por que eu chamo desse tio? Porque eles foram tio do Cheng Wan, o rei jovem criança, tá? Então, isso também significa que esses tios são irmãos de Zhou Gongdan, tá? Eles são irmãos. Aí, Cai, depois de mais um tio, é Guan. Então, temos Huo, Guan, Cai. Esses 3 tios aqui, é os nossos 3 guardas. Mas guardar o quê? Tem uma coisa da ameaçando a dinastia? Sim, claro, aqui, Quem é? Esse não é o Gan. O Gan, ele é o último rei, o último príncipe da Shan Chao. Ele foi filho de Di Xin. Então, a gente sabe que semana passada eu falei que tem um pensamento muito diferente de Zhou Chao. Normalmente, quando você derrotar uma dinastia, mata todo mundo. Isso é normal, mundialmente. Mas Zhou Chao não. Zhou Chao acha que a gente deveria deixar essa família, essa casa continuar, porque esse é um respeito para ancestrais. Então, eles não mataram o filho do Di Xin. Di Xin, sim, ele se matou, lembra, ele se queimou. Tá? Mas filho dele, o Gan, sobreviveu. Mas Zhou Chao não somente deixar ele sobreviveu, ainda dá o capital, tá? Era Zhaoge, capital antiga do Shan Chao, como o feudo dele. Então, ele virou um vassalo do Xizhou. Então, esse é um ato muito diferente. Depois dessa dinastia, ninguém fazia isso. Quando a dinastia acaba, tudo acaba. Todo mundo morre. Você vai ver muitas famílias reais, os príncipes, todo mundo morreu. Mas na Zhou Chao, não, tá? Aí eu falei que 3 guardas, 3 tios, né? Esses 3 tios, se a gente olhar a posição da terra deles, ficar aqui, ficar aqui, ficar aqui. E depois tem Zhou Gongdan está aqui, e depois temos Jian Shan está aqui. Quem está no meio? Encerrado? Não é Zhao Ge. Então, esse príncipe, sim, ele agora é um vassalo, mas realmente todo mundo está olhando ele, né? Essa que é a ideia. Por isso, chamava esses 3 tios Sanjian, 3 guardas. Mas eles não fez trabalho, tipo, guardou alguma coisa? Eu acho que não. Esse que é o problema, tá? Então, entendemos quem é esses 3 guardas. Então, se esse evento é chamado a rebelião dos 3 guardas, por que eles precisam fazer essa rebelião? Não é tudo harmonia, temos música, poeta, não é? Então, você deveria, fazendo o seu trabalho, servindo o rei, blá, 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 e você fazer rebelião, isso é para quê? Então, Zhou Gongdan,
a gente já vê o que ele criou, o que ele marcou e o que ele conseguiu fazer. Ele é um dos irmãos todos esses tios. E quando o poder dele cada vez crescendo mais, quando o Wan estava vivo ainda, o primeiro rei estava vivo ainda, Zhou Gongdan já tinha muito poder. Agora ele é o rei, porque o Chen Wan ainda é uma criança. Então, esses tios, tá olhando o jeito de Zhou Gongdan, eu acho que não está feliz nem um pouquinho. Ciúme, 是不是? Então, só ele pode fazer e dá todo mundo. Ele acha que Zhou Gongdan se acha ele melhor, ele sabe de tudo, e a gente? E neste mesmo tempo, e o Wugen, o príncipe, ele também tem o sonho dele. O que? Ele quer recuperar a dinastia antiga. Ele queria voltar para a dinastia antiga de Shanchao. Então, tem um time aqui, os 3 guardas, e depois tem aquele príncipe antigo. Então, já é a época perfeita para criar a conspiração. Tá, então eu colocar a conspiração, então essas pessoas participando. E agora tem no baixo aqui, tem mais uma pessoa, quem é? Ela, Zhao Gongshi. Tá? Zhao Gongshi, aonde ele fica, ele também, claro que é um dos filhos do Wen Wan, é um tio do rei, ele fica lá em cima, aqui, ó. O filho dele era Yanguo. Tá? Yanguo. Esse reino também cresceu muito no futuro. E hoje em dia, aonde fica a posição hoje em dia, gente? Beijing, a capital da China. Aí a gente entende, então, Beijing, a história de nessa terra, essa região, começar no Xizhou, exatamente. Muito antiga, tá? 好的, então entendemos um pouquinho quem é quem, o que ele está pensando. Agora, continua. Então, eu falo que, primeiro, aumenta de poder de Zhou Gongdan, tá? Causou ciúmes. Então, e outra coisa, o sonho do último príncipe. Aí, vamos fazer o quê? Uma guerra. E não foi meio, tipo, 3 tios, eles não do Zhou, agora vão trair o Zhou? Exatamente, foram os traidores, tá? Então, esse evento, vários livros clássicos de história tinha essa gravação muito claro falando desse evento. Mas aqui, eu colocar até mais uma peça, tá? Esse é o famoso vaso Xiaochen Shangzhi, tá? Esse Xiaochen Shangzhi, né, tem exatamente um texto aqui falando essa guerra derrotou, claro, Zhou Gongdan ganhou, tá? Ganhou. E derrotou a rebelião. Então, eu falei, muitos eventos no Zhou ele é real, porque tem muita prova para isso, tá? Não é uma lenda. Então, aí, guerra começou. Rebelião. E essa guerra demorou muito. Foi 3 anos. Não foi fácil, não, tá? E mesmo aquela guerra para derrotar o dinastia Shanchao não demorou 3 anos, gente. Mas esse foi 3 anos, não foi fácil, não, tá? A gente pode ver que Zhou Gongdan, a parte verde, essa parte de Zhou, que é leal do Zhou, e parte vermelha, são os traidores. Então, pela essa parte vermelha, bastante gente, né, gente? Por isso foi complicado, tá? Então, Zhou Gongdan finalmente gastou 3 anos e conseguiu derrotar e tudo. Mas tem aquele Zhao Shushi, 对不对? Mais um tio, que fica lá em cima, que, na parte de Yanguo. Então, nessa participação de conspiração, eu coloco ele aqui. Esse é o quê? Olha, no início, quando os 3 tios foi conversar com ele, tá? Vamos tirar Zhou Gongdan. Ele até concordou. Depois, Zhou Gongdan foi contra ele. Zhou Gongdan conversou com ele e Zhou Gongdan conseguiu convencer ele. Ele desistiu. Então, sair dessa conspiração. Então, por isso, no início, ele participou. Mas depois ele concordou. Então, isso também mostra que Zhou Gongdan é muito bem na conversa. 是不是? A pessoa que criou no Li Yue. Então, conseguiu convencer esse tio, aí ele desistiu de rebelião. Então, ele saiu, tá? Aí, esse também, claro, ajudou a guerra. Então, por isso, essa parte fica verde. Ok? Graças ao Zhou Gongdan. Tá? Então, depois de 3 anos, essa derrota, finalmente,
Zhou Gongdan conseguir ganhar, tá? 3 anos. Ele mandou por quantos anos? 7. Eu falei hoje, a gente fala sobre esses 7 anos. Então, 3 anos estava na guerra. Não foi fácil. E, no mesmo tempo, ele precisa criar o sistema, construir uma nova dinastia. Muito trabalho. Então, depois, grande rebelião sempre tem consequência, né? Então, vamos ver as consequências. O resultado, tá? Então, vamos ver. Nova mapa. Agora tem os novos feudos depois da rebelião. Esse mapa mudou coisa. O que mudou? A gente pode ver, tá? Primeiro, Qi e Lu. Esses 2 grandes feudos, grande estado, não mudou, tá? Continua, Qi está na mão de Jiang Shan, o pescador esquisito. Aí, agora Lu, o governador, é Bo Qin. Quem é Bo Qin? Bo Qin é primogênito, o primeiro filho do Zhou Gongdan. Então, isso significa Lu não mudou. Continua na mesma casa, mesma família, tá? Yanguo também não mudou, porque mesmo só mudou para o filho. O primeiro nascido filho de aquele não participou, tá? Aí depois criaram novos estados. Agora temos Jin, muito importante. Então, Jin está no mão de um tio chamado Yu. E também temos mais Wei, está aqui. Wei está no mão de Kanshu, mais tio, tá? Aí esses 2, especialmente Jin, a gente vai decorar, isso é importante, esse estado no futuro, tá? E as pessoas de Shanchao, que agora o que aconteceu com o Gan, a gente vai ver que o Gan não tinha o Zhao Ge, era o terra dele, não há? Mas agora, vamos ver. Aquele tio Cai, tio Xian, tio Chu. Então, Cai Shu e Xilio foi tirado na terra dele. Então, mandar para o fim do mundo. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, tá? Segunda, morte. Porque Guangzhou Xian, ele era a primeira pessoa que deu essa ideia de rebelião. Terceira pessoa, Huo Shu-chu, que ele participou, mas não deu tanto trabalho. Aí, a punição é perda de nobreza. Ele virou um civil, tá? Aí, última, o Gan, claro, nessa vez, morte. Mas mesmo que mataram ele, a gente pode ver que Shanchao ainda tem bastante gente morando nessa região no centro, perto de Zhaoge. Então, nessa vez, eles escolheram mais uma pessoa, Qi. Que Qi, ele tem um título, Weizi, que Confúcio gostava muito dele. Então, Weizi Qi, ele é o tio do rei Dixin, da dinastia Shang. Também era o tio de Wugan. Aí, tio-avô de Wugan. Aí, depois, mandaram ele, todo mundo de povo Shang, da antiga povo Shang, mandaram eles morando nesse estado, esse feudo chamado Song, da Song. Então, temos agora Qi, Lu, Jin, Wei, Song. 5 estados. E esses 5 estados vai criar nosso futuro. Eu falei que o efeito borboleta, guardar esses 5 nomes. Tá? Então, daqui 400 anos, muita coisa vai acontecer com eles. E essas ideias, semana passada, a gente também falou uma coisa interessante. Os nomes de província na China. Então, eu sabia, agora a gente sabe Qi e Lu, hoje em dia é Shandong, não é? Mas tem um jeito aqui no Brasil, por exemplo, estados. Rio de Janeiro, a gente escreve como RJ, então, iniciante mais simples. Chinês também existe isso. A nossa estado também você pode usar só um ideograma para marcar aquele estado. Então, qual nome a gente usa? A maioria são os nomes desses feudos antigos. Por causa desses reinos a gente conhece no futuro, até hoje a gente está usando, tá? Pronto, então entendemos. Agora tem os pontinhos nesse mapa. Então, parte da marcando vermelha, tipo meio rosa, tá? Essa rosa são os feudos das casas real. O que significa? Todos da casa, família real de. Então, os tios, sobrinhos, primos, então eles mandaram a família inteira, tá? Todos terras, tá? E verde. Verde, as das casas dos aliados. Então, podemos ver, a maioria da terra de Zhou Chao são rosas. Então,
tudo da família. Vamos lá? Então, Zhou é também claramente uma dinastia. País é família. Família é país. Para eles, praticamente, é a mesma coisa. Tá? Então, agora continua. A gente entendemos que, a gente entende que o sistema é Li Yue, mas tem uma coisa, nesse mapa a gente entende, a defesa da monarquia. A defesa depende dos vassalos, Zhuhou. Essa palavra Zhuhou já existe na China por muito tempo. Antes de Zhou, na dinastia Shang-Chao já tem, Xia-Chao também tem, tá? Então, basicamente, vassalos. E da Casa Real, que tem sobrenome Ji, e depois das suas alianças leais. Esse que o Zhou Chao conseguiu defender a monarquia. Então, por isso, cada tio, cada sobrinho, cada ficar numa parte. Finalmente, todo mundo servindo o rei, que aqui no Haojing. Então, a gente sabe que vassalos você tem terra, mas você tem obrigatório, tem obrigação, você precisa fazer. O que é? Pagar imposto, defender o rei. Esse é necessário. E todo ano precisa, na capital, fazer uma reportagem, vamos falar que é simbólico, mostrar o respeito. Então, claro que o rei vai estar muito presente, e aí os dois lados têm uma relação, vamos falar que muito legal. E só que lembra eu falei que efeito borboleta. Vai ser sempre assim? Então, agora, sistema sobre defesa, tá? Então, o fim dessas pessoas que participaram da rebelião, a gente já conhece também os 3 tios e depois o Gan. E como evitar o novo rebelião, gente? Eu tenho Li Yue, eu tenho comportamento, tenho poema, educação, propaganda, esse é um jeito. Mas, pelo nobre, como que a gente vai fazer? Palestra nobre do Shan, especialmente. Então, quem sabe, sim, eles foram mandados para aquele terra Song, não é? Mas, quem sabe, eles vão um dia acordar e decidir fazer mais uma rebelião, porque eles sempre queriam voltar para Shangchao, não é? Então, neste momento, Zhou Gongdan deu mais uma ideia. O que ele vai fazer? Outra capital. A capital oriental, Luoyi. O que é capital oriental? Vamos voltar no mapa aqui para entender. O capital é Haojing, tá? Ele fica no oeste. Agora, os problemas. O povo Shan, os nobres, moraram mais no leste. Se a capital sempre ficar nesse ponto, não é meio longe para você chegar se tiver uma rebelião? Lembra os três guardas? Aí Zhou não tinha tanto problema, 3 anos, porque para mandar a gente para lá, para leste. E não somente isso. Aqui no leste, ainda não são terra do Zhou Chao. Tudo isso não são. Então, não somente eles têm um problema, tipo uma bomba de relógio, por causa de povo nobre de Shan, também tem leste mais ameaçado, outras, vamos falar, os selvagens, no ponto de vista dos povos do Zhou, que ainda é uma grande ameaça para a dinastia. Então, ele pensou, precisava um novo centro, novo capital. Por isso, ele construiu Luoyi, o capital oriental. Realmente, ele ficar no leste mesmo, tá? Então, essa é a grande ideia de Luoyi. Aí, é a foto. Claro, essa foto é hoje em dia. Hoje em dia, essa cidade é chamada Luoyang. Luoyang, esse nome, no início, era Luoyi, na época que Zhou Gongdan construiu ele, mas depois ele mudaram muito de dinastia, só que o nome continua Luoyang. Por que Luoyang? Porque ele ficava em frente do rio Luo. Luo é um rio, Luo-shui, tá? No rio. Aí ele ficava no qual lado? No lado norte. Lado norte, em chinês, quando te falam do yin-yang, ele considera yang. Por isso, o nome da cidade é Luoyang. Literalmente no lado norte do Luo-shui, tá? A gente pode ver para a cidade agora que a maioria partes são modernas, ainda tem alguma parte tradicional. É uma cidade muito interessante para a gente passear. Então, agora vamos ver um pouquinho os motivos construir, tá? Então, Haojing fica longe. Tem a ameaça dos estados orientais. Então, por isso, vamos fazer uma nova cidade.
Isso significa Zhou Chao tem, na fato, de 2 capitais? Sim. E não somente essa dinastia. Às vezes, tem dinastia tem 3 capitais. Tá? Então, tem um principal, tem um antes chamado meio acompanhando, tá? E muitas essas dinastias que, normalmente, quando eu falei que várias dinastias naquela tabela de cronológica sobre os dinastias, tem uma dinastia dividida de oriental e ocidental, e muitas vezes por causa de capital mudou de oeste para leste, tá? 好，então, com essa cidade, agora vamos falar um pouquinho sobre essa cidade. 好，洛邑, tá? Primeiro, em cerca de 3 milênios, foi a capital, uma das capitais das 13 dinastias, gente, vocês podem imaginar. A cidade, 13 dinastias, tá? Aí ele foi um dos mais importantes centros de política, economia e cultura até século X. Depois do século X, caíram. Ninguém mais lembra essa cidade, tá? Só uma lenda do passado. Aí, última coisa, a maior influência da cidade chegou aos países fora, no leste asiático do século VIII, no dinastia Tang. Essa é a primeira vez que eu mencionei dinastia Tang. Também uma grande época, a gente vai estudar muito, tá? Agora eu coloquei uma mapa. Esse mapa é mapa de Luoyang, só que não é Luoyang da China, é Luoyang no Kyoto. Sabia? Kyoto? Jindu, tá? Aí do escrito, ideograma em japonês e chinês são a mesma coisa. Cidade capital. E Luoyang é o nome, desde de construir essa cidade, por muito tempo, eles chamavam Kyoto Luoyang. Aí, por quê? Porque é um copy. Essa cidade é um copy quase idêntico de Luoyang de época do século VIII de Tangzhou. Na China já não tem mais Luoyang como na dinastia Tangzhou, mas Kyoto, quando você vai lá, quase igual. Aí eu coloquei esse mapa. Ela assim, uma coisa incrível, tá? Se você visita o Luoyang ou visita o Museu de Shanxi, vai conseguir ver o mapa enorme de criá-lo, tá? É muito legal, mostrando. Então, a cidade, agora Luoyang, aparece na nossa história. E outra cidade a gente vai falar na semana que vem, é claro, é o capital Haojing, 对不对? Aqui. Capital Haojing, ela hoje em dia qual cidade, gente? Xi'an. Então, também tinha nome Chang'an. Tem um que é soldado de terracota, que é mais famoso. Tem muitas outras coisas. Então, eu já mencionei 2 cidades. Luoyang, que agora a gente tem no Kyoto. Aí a gente temos Xi'an, tá? Ela Haojing. E quando você vê vamos falar que é uma novela brasileira, tá? História normalmente acontece aonde, gente? Rio ou São Paulo? São Paulo e Rio, não é? Às vezes um pouquinho Amazonas. Então, essas 2 cidades principais, a partir de hoje, vai ser nossa Rio e São Paulo na história chinesa. 2000 anos, gente. Evento principal, coisa mais importante, figuras interessantes, normalmente acontecendo nessas 2 cidades. Uma coisa dá errado, Luoyang dá errado, o Chang'an dá errado, os 2 dá errado. Então, toda coisa acontecer nessas 2 cidades. Então, essas 2 cidades, a gente vai ouvir ele o tempo todo por mais de 2000 anos, até século X. Depois do século X, o que aconteceu? A capital mudou, não? Você já ouviu levantar de o quê? De Beijing, a norte. Yanguo levantou, finalmente, tá? 好的? Então, entendemos um pouquinho sobre Luoyang. Agora vamos ver这里, tá? 好. Então, depois a gente vê o Luoyang, eu falei que ele é uma cidade muito interessante. E vale muito a pena para visitar, ele ainda tem muitas coisas. Então, essas são algumas coisas que você pode ver na Luoyang hoje em dia. Já depois da cidade, vamos falar que a cidade saiu da história por mais de 1000 anos, mas ainda sobreviveu muita coisa para a gente ver. Aí, aqui tem esse flor, então, Peônia, esse é o flor da cidade. Tem uma lenda para isso, porque, tá? Mas essa cidade realmente tem muito esse flor. Então, você já vê um pouquinho esse ponto, já podemos imaginar, é uma cidade vale muito a pena para visitar. Em 2018, na viagem de Marco Polo, eu criei que eu levei os turmas para essa cidade. A gente passeou lá. A gente vê essa Buda gigante, tá? Então, lenda dizendo que o rosto dela
é um rosto da única, a primeira imperatriz da China, Wu Zetian, do século VIII, ok? Então, essa é a cidade. Então, hoje a nossa história, conhecemos muita coisa que acontece nesse século XI, em 7 anos de tempo. Que às vezes a gente pode entender que a história, às vezes a gente fala que 500 anos é uma coisa, mas às vezes em 7 anos criaram tanto problema, não é? Então, a gente entendemos, a dinastia aconteceu, agora temos o sistema Li Yue, e finalmente derrotar a rebelião dos tios, aí o sistema já está no lugar. E o que aconteceu com Zhou Gongdan? Zhou Gongdan, ele, a gente já conhece na história, muita gente fala, agora você já é reina, o seu sobrinho é uma criança, depois de 7 anos, o que ele fez? Ele devolveu o poder inteiro. Então, deu o poder para o rei, então Chen Wang continua, não somente Chen Wang continua como rei, ele foi um grande rei. Tá, vamos ver aquela linhazinha aqui. Porque foi a educação que Zhou Gongdan deu. Zhou Gongdan também foi mestre, foi professor de Chen Wang. Então, Chen Wang continua, a gente pode ver, depois de 7 anos, ele pegou o poder de volta, e até o filho dele, Kang Wang. Esses dois reis, vamos falar, esse período foi uma época maravilhosa do Zhou Chao. Todo por causa de Zhou Gongdan. Tá? Então, depois disso, a gente já vendo, tem um rei, já está ficando pequenininho aqui, coisa não está dando certo. Depois, até finalmente, tem o evento também muito complicado. Eu também falo efeito borboleta. Lembra, dividiram agora os feudos, esses vassalos, cada um tem um pensamento, cada um tem uma história. Aí, no futuro, o que aconteceu hoje pode causar um resultado muito grande no futuro, ok? 好的，então, criança, nossa aula hoje é até aqui. O que vocês acham? 你们觉得怎么样？Ok, eu vi, Nádia, Luiz, Simone, todo mundo. Muito interessante. 谢谢, obrigada. 好的. Aí, semana que vem, a gente vai continuar, vai estudando mais Zhou Chao. Então, a partir de agora, cada vez eu vou colocar mais coisa. Tem, tipo, coisa extra. Tipo, hoje a gente estudou uma cidade, não é? Então, eu já falei que a cidade mais importante. Semana que vem, a gente vai falar sobre Haojing, sobre Xi'an. Tá? Então, Xi'an, maravilhoso para passear, gente. Qualquer pessoa viaja para a China, é obrigatório. Comida excelente, gente. Muito, muito boa comida também, não somente lugar legal, tá? 好的, então, 祝大家周末愉快. Então, bom final de semana para todo mundo. Semana que vem a gente continua.